Uma boa noite a todos. Meu nome é Leandro Casado, sou engenheiro agrônomo que vou acompanhar um pouquinho o projeto no qual a associação ela está promovendo. E vamos, ao longo dos próximos meses, nos conhecer um pouco melhor. E hoje nós vamos dar início à nossa série de palestras com um tema muito interessante. É sobre as bases da agricultura sustentável. O que é agricultura sustentável? O que é esse modo de produção, esse modo de produzir? E como ela tem contribuído e pode contribuir para que nós possamos, então, ter uma boa renda misturada com preservação e conservação ambiental, que vai possibilitar que daqui a 10, 20, 30 anos a minha propriedade rural, o meu empreendimento familiar, ele continue produzindo. Então, vamos dar início e vamos entender um pouquinho o que é essa agricultura sustentável. Dando início, tem aqui um tema muito interessante que fala assim: transição, o segredo da evolução do homem. O que isso significa? Nós vemos naqueles filmes antigos, vemos nos livros, nas revistas, nas séries, muita coisa falando sobre os homens da caverna, sobre como estes homens viviam e tudo mais, né? Inicialmente, o homem, há muitos anos atrás, ele era um caçador, ou seja, ele caçava para poder se alimentar e ao mesmo tempo também ele coletava frutos, raízes, sementes para poder se alimentar. Um certo dia, quando a mulher jogou as sementes fora da sua caverna ou fora da sua residência, ela notou que aquelas sementes elas nasciam e cresciam. Então o homem pensou: eu não preciso mais estar mudando de um lugar para o outro procurando alimento. Se eu posso jogar a semente e ela nasce, nós vamos começar a produzir aqui e não vamos precisar mais sair viajando em busca de alimento. Então, assim nasceu a agricultura. O homem passou, então, a abandonar gradativamente, de maneira lenta, aquela prática de caçar e de coletar frutos e passou então agora a produzir o seu próprio alimento lá na região das suas casas, né? E assim também ele passou a criar alguns animais, né? Começou com a cabra, ovelhas, o boi, aqueles animais que poderiam fornecer para ele leite, carne e pele. Então, desta forma, o homem ele foi evoluindo, desenvolvendo, para que pudesse então desenvolver um modelo de sociedade, formar vilas e assim por diante. Então, a agricultura ela foi uma prática fundamental para que isso acontecesse. Então, nós conhecemos aí diversas histórias a respeito da agricultura. Quando nós vamos ver os livros de história, os filmes, nós vemos muita coisa, né? Lá os egípcios, aquele pessoal antigo, eles sempre procuravam produzir alimentos nas margens dos rios. Outros povos, eles, como este terraço que nós estamos vendo aqui, ó, morro abaixo, aprenderam a cultivar nas montanhas, né, de maneira que poderiam produzir o seu próprio alimento em ambientes muito ruins para isso. Então, o homem ele passou a se adaptar a este modelo de produção. Então, quanto mais o homem crescia, mais ele precisava desenvolver a agricultura. E o homem ele tinha uma teoria que até hoje ela nos acompanha. Qual é a teoria? É uma teoria que fala que o mundo, a natureza, ela é uma grande cornucópia. O que é cornucópia? Segundo as lendas antigas, cornucópia
é o formato de um cesto em forma de chifre, no qual os recursos naturais, os rios, as plantas, os animais, eles podem ser extraídos de maneira sem parar, né? Pode ser de maneira desenfreada e que isso nunca iria acabar. Então, o homem passou milhares e milhares de anos produzindo alimento, utilizando os recursos naturais de uma maneira totalmente errada, achando que nada poderia acabar. E isso nós sabemos que é uma grande mentira, né? A teoria de que a natureza ela nos oferece tudo e que tudo que ela oferece não acaba é falsa. E hoje nós estamos vendo realmente que essa teoria ela é um pouco falha, né? Quando nós avançamos ao longo dos anos, nós chegamos até o século XIX. Século XIX, que é quando tem início, quando é dado o pontapé inicial para a agricultura moderna. Como assim agricultura moderna? Nós estamos vendo aqui dois homens. Este senhor, né, sem barba, sem bigode, chamado de Justus von Liebig, e o da direita chamado Julius Hensel. Justus von Liebig, ele criou a teoria de que todas as plantas, né, todo o mundo ele é regido por uma lei chamada de lei do mínimo. O que é a lei do mínimo? Ele fala o seguinte: uma planta ela precisa de X nutrientes, né, de X fertilizantes. Se um desses faltar, ela não vai conseguir desenvolver. Então ele disse, sempre vai acontecer desta planta precisar de um fertilizante. Nunca vai haver uma condição ótima, uma condição ideal para que esta planta ela possa desenvolver. E o que foi que ele fez então? O que foi que ele pensou? Dessa forma, nós temos que introduzir este nutriente que ela precisa. Foi aí então que Justus von Liebig, este homem que eu falei agora, ele criou então os fertilizantes químicos, os adubos químicos. Já Julius Hensel, ele dizia o seguinte, que as plantas elas realmente precisam de nutrientes, mas nós temos muitas maneiras para disponibilizar, para entregar esses nutrientes para ela. E uma dessas maneiras chama-se adubação mineral através de pós de rocha. Ou seja, ele dizia o seguinte, nós podemos utilizar calcário, pó de rocha e outras coisas sem usar os adubos químicos. E isso foi um Deus nos acuda. Por quê? Porque a indústria queria o que o primeiro falou. A indústria queria vender fertilizantes. Então ela passou a colocar de lado esse camarada aqui do bigodão, né? E passou então a levantar as ideias do primeiro, né? Este sem barba aqui que é o Liebig. E então deu início à era moderna na agricultura, né? E o que acontece? O tempo foi passando, os anos foi passando e chegou as grandes guerras. Essas guerras, elas proporcionaram, ocasionaram na sociedade um grande problema. Qual foi este problema? O mundo passou então a produzir máquinas e passou a produzir, a concentrar sua indústria para produzir armas. Então, não havia aqueles que produzissem alimentos. E o que aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, muita gente perguntava, e agora, o que nós vamos comer? Então este homem chamado Norman Borlaug, ele foi chamado pelo governo americano para criar o que chamamos de Revolução Verde. O que seria a Revolução Verde? Ele pegou tudo aquilo que foi produzido para a guerra e transformou para a agricultura. Por exemplo, os protótipos de tanques de guerra viraram então
os tratores, as máquinas agrícolas pesadas, para que pudesse então ter uma alta produção de alimentos. Ele também pegou aqueles aviões utilizados na agricultura, na guerra, e colocou na agricultura. Os protótipos dos aviões da guerra foram utilizados agora para a agricultura. E toda aquela indústria química que foi produzida também foi adaptada, e a partir daí criou os insumos químicos, os adubos solúveis, não é? Alguns agrotóxicos que foram criados justamente para a guerra, como por exemplo, um chamado agente laranja, que é muito parecido com o Tordon, né? aquele agrotóxico, aquele herbicida que é utilizado para que nós possamos então diminuir as folhas largas nas pastagens, né? Então, a Revolução Verde ela chegou com toda essa tecnologia, prometendo até então que haveria uma redução de fome no mundo. Mas eu pergunto, será que de fato a Revolução Verde ela cumpriu essa missão? Será que ela acabou realmente com a fome no mundo? Se nós analisarmos a realidade do mundo, será que de fato a fome acabou? Se nós analisarmos a realidade do Brasil, a realidade do Nordeste, a realidade de Alagoas, a realidade de Campo Alegre, será que de fato houve o fim da fome? A resposta todos nós sabemos que é não. Então, inicialmente, a Revolução Verde não cumpriu a sua missão. Ao contrário, ela causou destruição à biodiversidade, tornou o homem total dependente de insumos químicos, ou seja, o agricultor ele passou a pensar que eu só posso produzir alimentos se eu tiver 1 litro de Roundup. Eu só posso produzir alimentos se eu tiver no meu estoque 100 quilos de ureia. Então, o agricultor, o homem do campo, ele ficou total dependente desses insumos. E também ocasionou impactos ambientais totalmente negativos, como contaminação de rios, contaminação do solo através de agrotóxicos, através de outras substâncias que nós utilizamos na agricultura. Até então, pensava-se que os herbicidas, os inseticidas, os agrotóxicos em geral, eles não causavam dano nenhum ao ser humano, ele só era utilizado, isso aí só vai atacar a planta, não vai ofender o ser humano. Isso daí só vai atacar o inseto, a praga, não vai atingir o ser humano. Isso daí só vai atacar aquela bactéria que está causando doença, não vai atingir os seres humanos. Mas a resposta foi totalmente negativa. Essa mulher chamada de Raquel Kesson, ela observou o seguinte, que em um ambiente em que ela estava, onde ela costumava ouvir muitos pássaros, ela passou então a não ouvir mais nada. Era um silêncio em um parque no qual ela era acostumada a ver pássaros cantando, barulho de insetos e assim por diante. E ela começou a investigar o porquê. E ela descobriu que nessa região era utilizado um agrotóxico muito famoso, chamado de DDT. Todo mundo já ouviu falar esse nome. Nos anos 70, ele era muito utilizado, anos 80, nas redes públicas, nas vias públicas, para combater o mosquito da dengue. E outras formas também. Era maravilhoso porque ele não tinha cheiro. As pessoas que sentiam, que você aplicava no local, não sentiam o cheiro do DDT. Então, as pessoas pensavam que ele não era tóxico. Mas as pesquisas que essa mulher revelou
mostrou que este agrotóxico chamado DDT, que era tão famoso que até hoje nós chamamos o combate aos insetos em casa de dedetização, que vem da palavra DDT, ela mostrou para o mundo que eles estavam errados, que o DDT ele causava e ocasionava sérios e graves problemas para a saúde humana. Então, foi aí que o mundo passou a pensar direitinho, né? E eu vou ler aqui uma frase de um professor muito conhecido, que ele falou assim, ó: nós, das universidades, estamos enfrentando muitos dilemas, um dos quais é a desconfiança de grupos de consumidores interessados pela qualidade dos alimentos e pelos recursos naturais. E essa desconfiança é bem justificável, pois depois das denúncias de Rachel Carson, nós afirmávamos que os pesticidas não causavam danos ao meio ambiente. Agora nós admitimos que causam. Quando denunciava a presença de nitrato nas águas subterrâneas, nós respondíamos que isto era impossível. Entretanto, agora admitimos que é possível. Quando questionados a respeito da presença de pesticida agrotóxico nos alimentos, nós respondíamos que, se utilizados nas quantidades recomendadas, os produtos agrícolas estariam livres de pesticidas. Agora, nós admitimos que não estarão. Então, o mundo passou a ver que a forma de produzir alimento através dos agrotóxicos era totalmente ruim. E o que aconteceu? Este DDT, este inseticida em específico, ele foi banido, ou seja, nós não encontramos mais esse produto aqui no Brasil e em muitos países também, né? Para nós vermos que nem sempre aquilo que nós aprendemos que é bom, realmente, de fato, é. Vamos avançar um pouquinho. Agora eu pergunto, quais são os problemas ocasionados pelas más práticas da agricultura? O que ocasiona os problemas ambientais, sociais, né, na saúde humana, pelas más práticas da agricultura? Olha só, perda do solo. O agricultor, ele aprendeu, ele olha assim o solo e fala, olha só, o solo eles tem que estar totalmente limpo, livre de qualquer que seja cobertura vegetal. Então, vamos passar o arado, vamos passar a grade, vamos passar a roçadeira, vamos deixar ele limpo, ele vazio, né? E o que acontece? Erosão. Quando o solo está limpo, quando vem a primeira chuva, grande parte desse solo é perdida, porque a água da chuva, ela leva. E este solo, quando perdido, ele dificilmente será recuperado. Então, a prática de roçar, de retirar todo o mato, de fazer coivara, né? Que é aquela prática de queimar os restos e deixar o solo nu, é uma prática que vem ocasionando a perda do solo. Outra coisa, a contaminação por agrotóxicos. Quantas vezes nós nos vemos, conhecemos pessoas que acham que não tem problema nenhum utilizar agrotóxicos, né? Não tem problema nenhum não utilizar proteção. Aí as pessoas vão para o campo, né, com a roupa do couro, às vezes cobre a cara com a camisa e bota um óculos escuro e acha que está tudo bem, mas na realidade não está. Utiliza os agrotóxicos que não são recomendados para a cultura na dosagem que não é recomendado. E lembrando, apesar de utilizarmos as dosagens que os fabricantes recomendam, a utilização de agrotóxicos, ela nunca é segura, principalmente não apenas para quem está aplicando, mas para quem vai comer aqueles alimentos. Nós consumimos bastante alimentos envenenados.
E aqui na nossa região do Agreste, né? Aqui região de Arapiraca, Campo Alegre, Limoeiro de Anadia, nós temos os recordes de contaminação de agricultores por agrotóxicos no estado de Alagoas. Então isso é um indicativo muito grave, que nós estamos fazendo as coisas totalmente erradas. Eu falei quase agora sobre a perda do solo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a perda da biodiversidade. O que acontece? As pessoas veem a mata, as pessoas veem as nascentes, vê o mato crescendo e falam assim, olha só, eu vou tirar aquela mata ali, vou tocar fogo nela e vou colocar o meu gado, vou colocar minha lavoura, vou colocar o meu milho, o meu feijão, vou plantar meu abacaxi. Então vai lá e toca fogo. Com isso vai embora animais, plantas benéficas, com isso vai embora os inimigos naturais das minhas pragas e eu fico sem biodiversidade. E quando eu fico sem biodiversidade, eu estou trazendo para minha área de produção sérios problemas. Por quê? Em um ambiente desequilibrado, os insetos, pragas e as doenças, elas vão fazer a festa. Porque o ambiente está de acordo como ela quer, né? Está nas condições ideais para que o pulgão ele possa desenvolver, para que a cochonilha ela possa atacar, para que a lagarta do cartucho ela possa comer o meu milho e assim por diante. Então, nós temos sérios e graves problemas com relação a isso. Então, a biodiversidade ela precisa ser preservada. E a agricultura sustentável, nós sabemos que há uma legislação, né, há leis que fala que toda propriedade ela deve ter uma área preservada, ela deve ter uma área na qual o agricultor ele deve preservar. Mas muitas vezes isso não é levado em conta. E o que acontece? Nós temos sérios problemas ambientais e também agrícolas ocasionados justamente por essas más práticas. Uma coisa interessante, se eu perco solo, se eu utilizo agrotóxico de maneira errada, se eu destruo a biodiversidade, destruo as matas, né, os animais que estão ao redor dela, o que vai acontecer é a perda de rios, nascentes e a contaminação dessas águas. Contaminação por agrotóxicos, contaminação por adubos químicos e assim por diante. E, principalmente, se eu não tenho a mata, se eu não tenho região de mata, o que vai acontecer? A chuva vai arrastar esse solo aqui, ó, que seria barrado por essa mata e vai chegar até os meus rios. Chegando nos meus rios, chegando na minha nascente, ele vai então sendo coberto por solo e vai acabando com a minha água. Então, são sérios problemas que nós estamos cometendo ao longo dos anos e não prestamos atenção nisso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que seguir uma transição. Lembra que eu falei no início que a agricultura, ela precisa, né, o homem para evoluir, ele precisou passar por uma evolução, uma transição. Da mesma forma, acontece hoje. Nós precisamos avançar, sair da agricultura convencional, aquela agricultura que degrada, que utiliza insumos químicos, que utiliza máquinas pesadas, que destrói a natureza, e temos que migrar para a agroecologia, que é justamente o contrário de tudo isso que nós vimos até agora, para que assim nós possamos chegar de fato na agricultura sustentável. O que seria então a agroecologia? A agroecologia é uma maneira de produzir de forma ecológica, né, que respeita a responsabilidade
social, que respeita a soberania do agricultor e das comunidades. E em cima disso, também promove o desenvolvimento econômico. Então, já nós podemos ver que é uma forma diferente de fazer agricultura. Olha só, eu estou respeitando o meio ambiente, eu estou levando ao desenvolvimento social e eu estou promovendo também, né, a economia local. Então, já é uma maneira diferente de ver a agricultura. E o interessante é que isso está na base, ou seja, no início de tudo. Por quê? Respeitamos também o aspecto cultural. Como assim um aspecto cultural? Aqui em Campo Alegre, existe uma cultura muito forte, muito grande, para diversos sistemas de produção e diversas práticas agrícolas tradicionais, que foram passadas dos nossos bisavós até nós hoje. Então, a agroecologia, ela respeita os aspectos culturais e promove também que isso seja levado à frente. Política, por quê? Porque toda forma de se fazer agricultura de maneira social, ela passa pelo embasamento político. E, acima de tudo, é uma forma de se fazer agricultura levando a ética. O que é ética? Ética é basicamente aquilo, tá, que eu pratico para que o outro não seja prejudicado. Ou seja, é tudo aquilo que eu faço que eu gostaria que o próximo fizesse comigo. Então, a agroecologia é justamente isso. Eu quero que o meu filho coma algo envenenado? Não, né? Se eu não quero que ele coma algo envenenado, eu também não vou querer que o filho do meu cliente que compra o meu produto também coma. Não é verdade? Eu quero que o meu filho, que o meu neto, ele tenha ainda minha terra, um pedaço de terra para conseguir produzir alimentos. Eu quero, não é verdade? Então, por que eu preciso destruir tudo? Porque eu preciso acabar com a biodiversidade que vai impedir que o meu neto, no futuro, ele tenha acesso a essa terra. Então, é exatamente isso que a agricultura sustentável ela promove. Todos esses aspectos que nós vimos até o exato momento. Eu faço uma pergunta. Quantos de nós nos sentiríamos bem ao ver nossos filhos no meio da nossa horta? Dessa forma que essa menininha aí está. Será que nós estamos produzindo alimentos para que os nossos filhos eles possam entrar na nossa lavoura dessa forma? É uma boa interrogação, uma boa pergunta para fazer que cada um podemos responder individualmente, né? Então, quais seriam as práticas que a agricultura sustentável e agroecológica ela pode promover? O policultivo, o que é o policultivo? Sempre que nós utilizamos apenas uma planta na nossa região, na nossa propriedade, eu só planto milho, só planto milho, só planto milho, só planto milho, só planto feijão, só planto feijão, só planto feijão. O que vai acontecer? Se chega uma praga que gosta de milho e ela só encontra milho, o que ela vai fazer? Ela vai se reproduzir, vai fazer a festa, vai acabar com a minha plantação todinha. Se chega uma praga que gosta de feijão e ela só encontra feijão, o que ela vai fazer? Vai acabar com tudo também. Mas quando eu passo então a ter várias produções na minha propriedade, quando eu não só tenho apenas o alface, eu tenho também a rúcula, eu tenho também o pimentão, eu tenho também plantas aromáticas, o que vai acontecer? Primeira coisa,
vai impedir que algumas plantas que são especialistas ou exclusivas de alguns insetos, no caso, que são exclusivos de algumas plantas, eles vão se ver perdidos. Por quê? Ele vai encontrar uma certa variedade. E uma coisa interessante e importante, muitas plantas elas acabam inibindo, acabam afugentando, colocando para correr algumas pragas. Por exemplo, se eu planto plantas medicinais com aquele cheiro agradável, que para nós é ótimo, para os insetos é horrível. Então, é uma maneira de espantar esses insetos. E o que acontece então? Eu vou ter muita produção para que eu possa então entregar na feira, no mercado, que eu possa entregar no meu consumidor, né? Eu vou ter preços variados, né? O preço do alface não é o mesmo preço da rúcula, o preço da batata não é o mesmo preço da macaxeira. Então, eu vou ter uma variedade de renda através da minha produção. E lembrando que nós sempre comemos também um pouco daquilo que nós produzimos. Então, se eu só produzo alface, eu vou ter que comprar a batata. Então, o policultivo ele serve justamente para isso, né? Para nos ajudar a ter uma diversificação na produção, para afugentar as pragas e para contribuir também para a nossa boa alimentação. Uma coisa importante, usar o mato a nosso favor. Nós costumamos, eu falei isso lá no início, que o solo limpo, normalmente, o agricultor ele gosta de limpar, deixar aquela coisa linda, solo pelado, liso. Mas na realidade, o mato ele é nosso amigo. Nós podemos utilizar ele a nosso favor. Como assim? Quando eu corto o mato, ao invés de eu tirar, se eu distribuir pela minha propriedade, pela minha área de produção, o que eu vou ter? Eu vou ter o solo protegido, eu vou ter ali matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É adubo vegetal, que a planta vai secar e vai servir de adubo. Vai proteger o meu solo da água e vai impedir, então, que a água que está no solo vá embora. Então, se eu irrigo, a água que eu estou irrigando vai ser muito mais utilizada pelas plantas quando eu tenho a cobertura morta vegetal por cima. Então, produzir alimentos é uma prática que deve ser sustentável. E utilizar o mato a nosso favor é algo fundamental. Outra coisa, olha só, usar a natureza ao nosso favor. O que isso significa? Nós temos muitos insetos e muitas pragas que causam problemas à nossa plantação. Um deles é a chamada e o famoso pulgão. A joaninha, que de vez em quando encontramos na nossa produção, a joaninha, ela é algo que pode ser utilizado a nosso favor. Por quê? Ela come pulgões. Se eu utilizo a joaninha, se eu preservo o meu ambiente, eu vou possibilitar que inimigos naturais daqueles insetos pragas, eles possam chegar e possam combater esses insetos. Então, nós temos aí diversos insetos, né, diversos inimigos naturais que podem ser utilizados, mas que quando nós utilizamos agrotóxicos, inseticidas, nós matamos o pulgão e matamos também esse inimigo natural, a joaninha. Se eu utilizo um inseticida, né, o fipronil, por exemplo, consequentemente o pulgão que está sendo morto também vai matar a joaninha. E como esses insetos são resistentes, no caso as pragas, né, no próximo ciclo eles voltam mais fortes. E quando voltam mais fortes, não vai ter esses inimigos naturais ao redor deles. E isso vai ocasionar o quê? Problemas com essas pragas. Então, quando nós conservamos a biodiversidade, nós estamos utilizando a natureza ao nosso favor. E também temos que evitar o uso de agrotóxicos. Como assim evitar o uso de agrotóxicos? Ah, apareceu pulgão, vamos aplicar veneno.
Apareceu cochonilha, vamos aplicar veneno. Apareceu a vaquinha no feijão, vamos aplicar veneno. Existem muitas plantas que têm ação de inseticida, que nós podemos fazer várias receitas e vamos aprender ao longo dos nossos encontros como fazer receitas para combater esses insetos. E essa planta que vocês estão vendo aqui, que tem muito aqui na cidade, chama-se NIM. O extrato dessa planta pode ser utilizada como inseticida e pode acabar então com os nossos insetos, né? As pragas que estão atacando o nosso pomar. E uma coisa interessante, utilizar esterco e compostagem. Por que eu digo isso? Muitas vezes o agricultor ele só presta atenção em comprar ureia, em comprar NPK, né? Vou comprar o adubo 10-10-10, o 15-10-10, 20-10-10, 20-20-20, né? Que é nitrogênio, potássio e fósforo. Mas a planta ela precisa de muito mais nutrientes. E todos nós podemos encontrar, né, um animal, né, uma atividade pecuária próximo de casa, na qual nós podemos utilizar o esterco para fazer compostagem, que vamos aprender também, e utilizar o próprio esterco curtido para adubar as plantas. Não existe adubo melhor para fruteiras e adubo para horta melhor do que esterco. Não existe. Então, nós temos que abandonar essa ideia de que precisamos e necessitamos de adubos químicos, porque nós não precisamos. Se nós soubermos utilizar o esterco e a compostagem. Então, essa foi a base da nossa primeira conversa. Posteriormente, nós vamos ter encontros mais precisos para podermos conversar um pouco melhor. E espero que vocês assistam esse vídeo, que vocês possam então compreender e possam entender o que essas informações foram úteis para vocês, porque servirá como base para as próximas etapas que nós vamos fazer.